Um prazer, né? Prazer não, né? Pera aí, errei, né? É prazer. Bem-vindo, pô. De novo. Calma. Não sei, cara. Em 3, 2, 1, chama a vinheta, vai. Rapaziada, começando mais um Setcast e não se esqueça primeiramente de se inscrever no canal, clicar no sininho, curte nosso vídeo porque ajuda pra caramba o nosso trabalho. E vamos logo, vamos começar. Aê, Satisfação Santigas, Murilão. E hoje com a presença ilustre de Bruno Vasconcelos, mano. Fala aí, Bruno. Bem-vindo, velho. Bem-vindo. É um prazer enorme receber você aqui hoje, mano. Satisfação é minha. Inicialmente, obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos, Vitão, que eu já conheço faz tempo, tendo a satisfação de conhecer o Santiago, o Nil. Opa! Muito obrigado mesmo. O Setcast aqui, que a gente vai... Eu me sinto lisonjeado por estar aqui, porque é um podcast diferente, com conteúdo bem interessante, né? E algo que a gente precisa que seja para o público irlandês, mas para o público brasileiro também. Sim, ainda vamos atingir eles ainda. Tivemos uma entrevista em inglês, mas logo mais... É a primeira, né? Isso, mas logo mais a gente vai conseguir trazer mais pessoas. Quem sabe uns atletas aí também. Vai ter mais. Mas antes de começar, só dar um salve aí no nosso patrocinador, né? Nós temos a The Season, que é com o nosso Santiago, né? Sou eu. O fundador. Eu tô com a blusa já da fazenda aqui. É o menino da colheita. Esse é o Agroboy. Agroboy, da colheita feliz. The Season tá com né? É comida natural, a gente tá agora na época de plantar e depois vai colher ao longo desses meses agora. Mas a ideia é fazer tudo com as próprias mãos, enfim. Todo domingo vocês podem conferir no Herbert Park, aqui em Dublin, lá em Dublin 4, né? Das 10 da manhã até umas 3 da tarde, mais ou menos. Então todo domingo a gente faz o marketing. Ele enxutou tudo dele, porque antes ele fazia das 10 às 4 e aí o pessoal já tá consumindo tudo. Já tá consumindo, tá fazendo sold out, graças a Deus. Boa. Obrigado, cara. E depois desse nós temos a Italo Cabala, né? A Italo Cabala é uma escola para traders, né? Ela forma traders. Você que tem interesse em operar, fazer day trade, swing trade, entender melhor sobre investimentos, né, na Bolsa de Valores, não deixe de clicar aqui embaixo, @ItaloCabala, nosso professor, nosso tutor Ítalo, né, tá conosco, nos assistindo sempre. Obrigado, Ítalo. Compartilhando sempre. Satisfação Ítalo, satisfação Yuli, né, que é a esposa dele, que tá junto no negócio dele. A nossa Yuli, ele é o Vitão, né, cara? Inspiração a... Ele é o cara que fica em cima, toda a organização. Os caras embaçados. Obrigado, Vitão. Eu pego no pé dos caras o tempo todo, mano. Sim. Mas é isso aí, moçada. Muito obrigado. Seja mais uma vez bem-vindo. Vamos começar então o nosso Setcast. Bora. Setcast com o Bruno. Primeiramente, né? Quem é o Bruno, né? Aquela história de sempre, né? Falar do Bruno Vasconcelos. Bruno, quem é você, Bruno? O que a gente deveria discutir? Essa é a pergunta talvez mais complexa que vocês vão fazer no dia de hoje, né? Não, brincadeiras à parte. Pessoal, eu sou um brasileiro que mora na Irlanda há 11 anos. Vim aqui com o intuito de desenvolver, né, o idioma e fazer meu mestrado na Itália, que seria um mestrado em comércio internacional. Só que as coisas começaram a acontecer aqui. Sim. E aí eu fui ficando, tô aqui há 11 anos, né? Sou formado em Direito no Brasil e especializado em Direito Desportivo na Alemanha, e também tenho uma pós-graduação por uma instituição brasileira em Direito Digital e Compliance, que hoje é atualidade, né? Legal. Além do Direito Desportivo, obviamente. E foi difícil essa coisa de ir pra Alemanha, estudar e tudo mais, se especializar? Tudo em inglês, cara. Tudo em inglês. Então, legal. O difícil foi passar no processo seletivo. Mas depois... Era tudo em inglês, né? Não, eles fazem uma análise do seu currículo escolar, cara. Então, a importância de você levar a sério, né, a graduação é que, eventualmente, isso pode acontecer em algum momento da sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Né? Graças a Deus, eu tive boas notas e boas recomendações. E aí eu consegui passar nesse processo para poder fazer minha pós-graduação lá. Que legal, cara. A gente teve uma convidada aqui, né? Agora, Janaína Freire. Muito obrigado, viu, Janaína? Ela... Você quer falar dela? Não, pode falar, porque ela também formou na Alemanha, né? E ela também, pela história dela, ela era uma boa aluna também no quesito de notas, tanto é que a primeira
primeira bolsa que ela ganhou, se não me engano, era 29 vagas para o estado e todo, e ela foi uma das selecionadas, entendeu? E hoje ela ajuda o pessoal realmente a ir para fora, estudar fora, conquistar a bolsa de estudos, né? Não conquistar a bolsa de estudos, mas te preparar para você realmente fazer um processo seletivo para uma bolsa de estudos. Então é uma coisa, primordial nos dias de hoje também, né? Você tá bem preparado para você começar a fazer suas coisas, né? Esses profissionais que pavimentam o nosso caminho, né? Sim, facilitam, né, pra gente. É bonito. Legal, Mas continua aí, Bruno. Você foi para a Alemanha através de um processo seletivo. Isso, fiz esse processo seletivo para cursar, fazer especialização em Direito Esportivo. É um curso super intensivo, de um mês, né? E aula de manhã até o final do dia. Até o começo da noite, né? Final da tarde e tal. Então era das 9 às 6 todos os dias. Né? E nos finais de semana a gente pegava para fazer os assessments, né? O que eles passavam. Então foi um período que eu fiquei em Hamburgo, na Alemanha, e que eu fui para lá realmente para estudar, que eu não consegui aproveitar nada praticamente, né? Mas foi absolutamente proveitoso, uma experiência de vida, assim como qualquer intercâmbio com a maioria do pessoal aqui na Irlanda. Você tem como só falar um pouco mais por isso? Com a maioria do pessoal aqui na Irlanda vem para estudar inglês. Essa foi a minha experiência na Alemanha, estudando direito esportivo, conhecendo pessoas de diversas nacionalidades, advogados de diversas nacionalidades, e realmente, assim, não tem algo que paga essa experiência que eu tive, de fato. A Alemanha para você foi a primeira experiência no exterior para estudar ou não? Não, a primeira foi na Irlanda com inglês. Ah, você veio aqui antes Eu vim para a Irlanda primeiro. Entendi. E depois eu fui para a Alemanha. Que legal. Então você chegou aqui na Irlanda quando? Faz 11 anos, né? 11 anos, Então 11 anos. A gente tá de olho, né, Vitão? Falei. 2011. Já tá de olho. 12. Aí você chegou aqui, fez o curso de inglês, aprimorou seu inglês, e daqui você foi para a Alemanha, ficou um mês lá. Depois de um bom tempo aqui na Irlanda, trabalhando em diversos setores que não eram relacionados à área jurídica, deu um clique. Falei, eu estudei direito, eu gosto dessa área, surgiu a oportunidade de direito esportivo, que eu amo esportes também, então falei, vamos ir atrás disso. Pratica algum esporte? Vamos fazer acontecer. Sim, eu praticava mais futebol, até machucar o joelho no Brasil. E depois comecei com as artes marciais, né? Chegamos a jogar bater uma bolinha junto aí, né? Brincamos um pouquinho, Brincamos um pouquinho. Vamos então conversar um pouquinho do seu período na Irlanda antes de você ir para a Alemanha, né? Entre esse período, você ficou quanto tempo aqui? Ficou uns 2 anos estudando, trabalhando aqui? Não, foi bem mais tempo. Foi bem mais tempo? Eu cheguei aqui, meu nível de inglês era um nível de inglês baixo, então eu cheguei aqui focado mesmo em estudar. E após 5 meses eu comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações, vendendo chip de celular na rua. Aqui na Irlanda? Sim. Aqui na Irlanda. Que legal. Uma profissão muito grata, muito boa. A Laika, né? A Laika no bairro. Acho que eu cheguei tarde aqui já. Chegou. As coisas já tinham acontecido. Legal. E aí, na sequência, depois de 1 mês e meio, eu fui chamado pro departamento de marketing. Da própria empresa? Da própria empresa, que foi uma sacada que eu tive. Porque a Laika é uma empresa voltada para ligações internacionais, é voltada para o público estrangeiro, né, em geral, porque as ligações eram muito baratas para o Brasil, naquela época não tinha para nós gringos, né? Exatamente. Na época não tinha WhatsApp. E nem não tinha roaming também, né? Não. Você tinha que ir no país e comprava o chip. Eu lembro que eu cheguei a comprar na França, na Bélgica, o chip da Laika. Exatamente, Exato. E aí eu peguei e dei ideia pro meu manager na época em trabalhar com as escolas de inglês, né? Porque eu estudava numa escola que era repleta de estudantes. E falei assim, não posso oferecer o chip dentro da escola onde eu estudo, porque acho que vai ser atrativo. Eu gosto da operadora e tenho certeza que os colegas lá da escola falam assim, vai lá, faz o teste. E o teste deu super certo. E aí, no final do dia, ele me perguntou. Eu passei um dia inteiro na escola só fazendo isso, foi bacana. Bateu a meta dentro da escola? Exatamente, bati a meta. E aí ele pegou e falou assim, você não conhece mais escolas de inglês na Irlanda? Ele gostou, né? Comissão. E aí eu peguei, aí ficou fácil. Aí ficou fácil porque eu falei assim, eu não conhecia tantas,
Mas eu voltei pra casa e puxei, coloquei no Google lá, escolas de inglês em Dublin. E no outro dia apareci lá com 29 escolas pra ir. Ele falou assim, tem 29 escolas de inglês aqui. Tem. No mínimo. Ele falou assim, a partir de hoje então. você não faz mais venda de chip na rua. Você vai trabalhar no departamento de marketing e a gente vai distribuir os chips sem crédito dentro das escolas. As escolas vão ter uma conta dentro do nosso sistema e por recarga a escola vai receber uma comissão. Cara, dessa sacada foi sua? Foi. Que interessante, porque, desculpa te cortar, mas eu cheguei na Easy em 2016, a ISI, aqui na Rua da Dice, esqueci o nome daquela rua lá. Dublin 2 ali, né? Isso. Dublin 2, é. E aí tinha o negócio da Laika. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo que eu cheguei do Brasil pra cá. E eu fiz um vídeo pra moçada. Falei, ei moçada, aí no Brasil vocês estão pagando chip, aqui é de graça, ó. E porque, tipo assim, não é que é de graça, o chip vem sem o crédito, né? E você colocava o crédito. Sim. E aí que legal, porque bom saber que a ideia foi sua, né? Foi de um brasileiro. Um Brasil que Não, colocou. foi. Que inovou, porque quando eu cheguei, eu achei que era super novidade. Falei, cara, que tem chip e telefone de graça. É, Mas eu vou te falar a novidade ainda, porque assim, chegou um momento que todas as escolas já estavam cobertas, né? Eu não tinha mais aonde distribuir chip. E assim, não chega 500 estudantes por semana nas escolas. É. Tem um número, assim, relativamente limitado. Que as escolas não são tão grandes também, a gente está falando de universidades. Qual que foi a minha sacada? Agência de intercâmbio. Sim. E aí, o que a gente fez? Vamos enviar... O que nós fizemos? Vamos enviar os chips pro Brasil. O estudante vai sair do Brasil É, com chip. Com chip, A família já vai ter o número irlandês do estudante. Que legal. E aí foi que eu entrei em contato com a Egali, que na época foi a agência que eu vim, né? Então foi o primeiro contato. E depois eu fui espalhando para... De novo, cheguei pro meu manager, ó, existe essa empresa de turismo que traz estudantes e tal. Eu acho que é uma boa a gente fazer. Pô, bacana, vamos lá. Fui lá, fiz uma apresentação pro responsável da Egali, uma apresentação junto com o meu manager, né? Pô, fechou, bacana, ficou legal. No final do dia, de novo, meu manager chegou e falou assim, você conhece mais empresa igual essa no Brasil? Eu falei assim, lógico, conheço. No mínimo mais 29. Mais 29. Exatamente. E aí começou o trabalho junto às agências de intercâmbio. Que legal. Legal, cara. E aí na Laika você ficou quanto tempo? 2 anos e meio, mais ou menos. Não, ficou uma cota boa, cara. Fiquei. Pô, no transfer, cara, quando a gente buscava estudante, era muito comum ter o chipzinho da Laika. Nossa, cara, eu lembro que eu pegava a caixa de 100, mano. Aí Então, vendia dentro da... Não vendia, é sem crédito. Mas aí você só ia entregando e tal. A sacada foi genial. E não é só isso, é tipo, a pessoa já fica, tá legal, tem um número, agora ela fica mais tranquila. Parece é um detalhezinho de nada, mas, cara, o primeiro contato, principalmente com o brasileiro e tal, a pessoa já fica mais tranquila, relaxada. Enfim, é bem legal, cara. E com o chip mesmo já era um diferencial de muitas agências, né, cara? Sim, exatamente. O pessoal ofereceu chip também. E depois desse cenário que você trabalhou durante no período da Laika, né? Você saiu dali, você já entrou direto no cenário esportivo ou não? Não, aí vamos pra outra parte. Vamos pra parte. A batalha continua, né? continua. Que nunca para. Não, a batalha continua. Naquela época ainda não estava muito voltado para a área do direito em geral e consequentemente, né, o direito esportivo também nem passava pela minha cabeça. E aí eu fui trabalhar para uma empresa de turismo. Eu fui trabalhar numa empresa de turismo vendendo... Já vi você também, já. Vendendo na rua, vendendo na rua o Hop-on Hop-off, que é os ônibus abertos de passeio pela cidade e passeios para fora de Dublin, né, para Cliffs of Moher, Belfast, Cork, por aí fora. Exatamente. Cara, eu trabalhava com venda door to door. Se eu te conhecesse no Brasil, você é um vendedor do meio. Você concorrente, os dois. Imagina, você é louco que eu vou querer ser concorrente no cara desse? Bonito, Um mexer das abraço. ideias. E aí? E aí, o que aconteceu? Esse tipo de público é o público, de novo, é o público Turista, né? turista. Sim. O que não para por aqui, né? O que não para por aqui. E aí, o que eu fiz? Eu comecei vendendo tours na rua. Já veio a ideia na cabeça. Eu falei assim, não sirvo para ficar na rua, cara. Não desmerecendo, mas aqui eu posso fazer muito mais. Entendeu? A rua é só o começo, né? Falei. Tanto para a empresa, é só o pontapé inicial. Tanto para a empresa como para mim mesmo. Então eu sempre, assim, muito confiante no meu trabalho, na minha capacidade, cheguei para o manager da empresa e falei assim, é o seguinte,
Eu conheço algumas escolas de inglês. Veja Eu bem. acho que esse daqui funciona para as escolas de inglês. É um atrativo para o estudante, né? Dá uma volta, a escola consegue incluir dentro do pacote do estudante, pô, 10 euros. Sim. O que é 10 euros? Não é nada. E para a escola saía 5 euros. Eles tinham 100% de comissão em cima ainda. Nossa. Entendeu? E aí foi sucesso. E aí eu trabalhava uma parte na rua e uma parte fazendo as escolas. E aí depois das escolas segue a mesma trajetória da Laika Mobile, agências de intercâmbio. O estudante chegava do Brasil já, toda sexta-feira, se ele chegava na segunda, toda sexta ia ter o rolê, né, do Isso é verdade, ônibus. porque eu já ouvi muito estudante falar, mano, vamos fazer um negócio. Não, segunda tem isso, segunda tem esse rolê do busão. Sempre tinha uns rolês. A escola, as escolas elas indicavam você pra fazer as coisas. Não, elas já vendiam antecipado, Não, né? a gente vendia Já vendia antecipado lá. Direto do Brasil. Direto do Brasil, o cara Maravilha. ia chegar aqui, ele já ia ter o rolê dele na sexta-feira programado ou pela agência ou pela escola. Ah, da hora. Então toda sexta-feira eles já tinham o destino dele, aquele passeio. Que tem aqueles programas culturais das escolas, né? Sim. Então o programa cultural na sexta-feira era o passeio no ônibus. Isso aí não E aí chegou na escola que eu fechei, não, viu? Aí Galha, é outra época, você já não tava mais nessa. Então, mas você veio pela Galha, não foi? Eu tô aqui a 8. É, Eu tô aqui a 8. Então, Você estudou às 7? não, mas pela Galha tinha isso sim, viu? Ele já chegou aqui a Eu lembro que Tá 11, né? são mais 2 da 8. Ou seja, quando ele começou, já tinha passado já o acabado. time. Mas tinham Já, poucas, pode tinham crer. poucas agências que faziam isso. A Galha era uma delas, tinha uma outra também que fazia. Enfim, eles já vendiam os pacotes e todo fim de semana você tinha certeza que tinha um gente evento, chegando e tinha passeio pra ir. Não, da hora. Faça chuva, faça sol. Time to Travel. Time to Time to Travel também. Era uma das principais. Foi isso que eu fechei. Era uma das principais. Foi bom pra mim. Era uma das Cheguei a principais ficar bom. agências que a gente tinha, né, de clientes, assim. Era praticamente toda sexta-feira era um ônibus da Time to Travel. Deles, assim, ele pegava num ponto específico um ônibus vazio para os estudantes da Time to Travel. E ali eram muitos benefícios que a empresa concedia. Então você tinha uma half pint num pub específico, uma série de descontos. Então para o estudante era um diferencial. Bom. E foi um período que, assim, além de eu ganhar minhas comissões com vendas na rua, nessas vendas para Instituições. business to business, né? Eu ganhava dobrado. Top. Então, Bank holiday. cara, ia fazer o dinheiro trabalhar pra você, porque depois o pessoal só me ligava, eu não precisava fazer nada. Tinha Como eu virado consultor já. Eu já conhecia todo mundo das escolas, das agências. O pessoal me ligava, Bruno, pô, eu tô precisando de 40 tickets aqui de ônibus. Você pode passar aqui e me entregar? Eu falei, lógico, tranquilo, tá aqui os 40 tickets. Sim. Então eu não precisava me esforçar, já conheci e tal. Você já tinha Foi sua um período- carteira, né, de Tinha, clientes, então facilitou pra você, porque o trampo que você fez de rua, o trampo que você fez de marketing, indicando os rolês para os lugares, para as escolas, eles já sabiam por quem direcionar. No caso de fechar mais um contrato, né? Fechar mais algum rolê. Então ficou mais fácil pra você. Sem Exato. só ficar aqui esperando. Não só esperando, mas, por exemplo, você já tinha tudo engatilhado na mão. Tudo né, mano? engatilhado. Você era referência desse assunto. Eu lembro que a referência para quem quisesse fazer faculdade, por exemplo, é o Rodrigo Santos. Não sei se você conhece. Sim, conheço o Rodrigo. Então, ele vendia o curso, não sei se faz isso até hoje não, mas vendia o curso, negociou com a faculdade mesmo, e ele ganhava a comissão dele e a faculdade dava um desconto. Ou seja, o preço para o estudante era o mesmo. Então ele ganhava a comissão dele, a faculdade é dele, então tudo certo. Então tem vários modelos que eu vejo aqui que vários brasileiros seguiram e dá certo, cara. Legal. É só usar a cabeça um pouquinho que Funciona, cara. Funciona. A Irlanda, assim, não tenho o que reclamar nessa área de trabalho, sabe? Aonde eu trabalhei, graças a Deus consegui desempenhar uma boa função, o pessoal gostou. Eu saí das empresas por opção, né? Todos Boa. os meus trabalhos eu saí por opção. E a rua, eu não desmereço, pô, muito pelo contrário. É que, assim, eu não me via fazendo aquele serviço full time. Mas a rua me ajudou muito no desenvolvimento do idioma, né? E aí eu vou falar um pouquinho dos idiomas, porque o inglês foi o pontapé inicial. O espanhol, eu tenho um portunhol, porque a gente tinha no Azteca uns amigos, Sim, tal, sim. venezuelano, cubano e tal. E a gente acabava se comunicando, mexicano, se comunicando em espanhol. Eu sempre tive um interesse muito em desenvolver o espanhol, porque a gente tem uma cultura Sim. da Espanha enraizada na gente. O Chaves, Passa uma cara. Você pelota, passa Olha, uma Santiago, pelota. olha e que o Chaves, cara, tá tem, vendo? porra, Chaves pra Todo mim mundo sabe quem O Chaves, é. cara, nossa. América Latina, É? todo mundo. E passa gerações, é muito louco, velho.
E no Brasil, na minha época de universidade, eu estudei um pouco de italiano, né? E aí, como eu lidava na rua, eu lidava muito com estrangeiro, com turista, eu acabei desenvolvendo meu italiano, né? Então, pra mim, foi fantástico. Fantástico. A sua mudança pra fora do país, ela deu um up legal na carreira, né? Peraí, o italiano foi aqui na Irlanda que você melhorou? Não. O que aconteceu? Porque pode, é possível. Eu aprendi um pouquinho, aprendi muito gramática no Brasil. Tinha uma professora fantástica, era uma italiana, e a gramática dela era muito forte. E eu precisava praticar. Então aqui eu comecei a praticar. Só que não foi suficiente. E aí eu fui pra Itália. Né? Mas nesse caso você foi pra Itália a passeio? Como... Eu fui pra estudar por um mês. Ah, tá. 4 semanas também estudando. Tipo um intensivão de italiano. Um intensivão. E foi aí que eu desenvolvi meu italiano. Lá eu desenvolvi mesmo, que foi uma imersão, né? Você tá no país, tudo que eu fazia o dia inteiro, ou era na escola estudando, e depois da escola me comunicando, fazer compra, fazer qualquer coisa, me comunicando com os Você também tem dupla cidadania? Sim, mas a minha é portuguesa. Só portuguesa? A minha é portuguesa. Entendeu. E aí, hoje italiano, eu fui contratado para a empresa que eu trabalho hoje aqui na Irlanda devido ao meu italiano. Interessante. Não. Diferencial. E aí, beleza. Aí você trabalhou lá na empresa de ônibus e depois... Trabalhei em empresa de ônibus. Quando eu saí da empresa de ônibus, eu falei assim, não dá mais. Eu quero partir para a área do direito. Durante o meu período na empresa de ônibus, eu recebi, agora não me lembro se foi por e-mail, se foi por alguma mídia social, um comunicado a respeito de uma palestra que ia ocorrer em Lisboa sobre direito internacional e mediação e arbitragem, que é uma área que sempre chamou minha atenção Certo. na época de faculdade. E aí eu fui para essa palestra em Lisboa, foram 2 dias, e eu tive a oportunidade de conhecer o dono da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que estava realizando essa palestra junto com a Câmara Portuguesa de Comércio. O presidente, no caso, o presidente da Câmara, ele falou assim, existe uma universidade legal na Alemanha que tem cursos bem interessantes a respeito de mediação e arbitragem. E foi ali que eu entrei e falei, legal, de repente eu faço alguma coisa voltada nessa área. Só que aí que me apareceu na frente, direito esportivo. Mas é uma pergunta, antes de perguntar o porquê que você aplicou. Você já estava na Irlanda, então, uns 4, 5 anos já. Isso. E aí, ou seja, já tinha 4, 5 anos que você já não tinha um contato direto com o direito. Exato. O que te fez querer voltar? Tipo assim, apareceu uma oportunidade. Porque vamos supor, eu vou te dar um exemplo assim. Eu fui corretor há 10 anos no Brasil, corretor de motos, formei em administração de empresa e tal. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu conheci outros mercados, outras formas de trabalhar, onde eu nunca mais pensei em ser corretor. E também no quesito de administrar a empresa, até então não tinha sido o meu foco, né? Então não vou dizer que eu mudei de área. Mas com o passar do tempo eu fui conhecendo e me aprofundando no mercado daqui. Né? No seu caso, eu te pergunto por quê? Porque depois de 4 anos, depois de 2 experiências assim fantásticas que você viu, com certeza tinha comissão entrando no seu bolso, tinha pessoas que você já estava relacionando e tal. Por que o direito? Você voltou pro direito? O que aconteceu? Então, foi um clique. Direitos, assim, é um curso que realmente eu queria fazer, que eu gosto bastante de direito. Uhum. E a minha ideia, quando eu vim para a Irlanda, era estudar inglês, desenvolver o idioma e fazer Seu mestrado. meu mestrado. Mas você sempre pensou em trabalhar aqui como advogado ou você pensava em voltar para o Brasil para trabalhar lá? Essa é uma pergunta excelente, porque eu não quando eu vim para a Irlanda, sim, essa era a ideia. Uhum. 1 ano na Irlanda, 1 ano na Itália, voltar para o Brasil já com emprego garantido, inclusive, que era com um professor da faculdade. Certo. Mas quando a gente começa a viver aqui, analisar as realidades Brasil e Irlanda, e o fato de eu ter a possibilidade de ficar aqui não como estudante de inglês, né? A nacionalidade abre muitas portas e isso foi um diferencial para minha trajetória. Eu falei, não vou voltar pro Brasil, então deixa eu seguir meu caminho. E aí foi um caminho assim, que eu fui aproveitando as oportunidades que eu tive
até dar o clique do direito. Eu falei assim, pô, faz todo sentido, eu estudei direito, é algo que eu gosto, que eu tenho prazer em exercer. Por que não recomeçar aqui na área jurídica, entendeu? Que legal. Mas foi um clique, assim, do nada, realmente. Foi do nada. E aí quando veio esse clique, você meio que se automotivou dizendo assim, eu vou começar ainda que seja do zero aqui novamente. Exato, foi isso. E a ideia seria atuar na área de mediação e arbitragem, né? E quando eu entrei no website dessa universidade na Alemanha, que eu vi que tinha direito esportivo, aí foi o útil ao agradável, né? Que eu adoro a parte de esportes, mas eu não sei porque nunca tinha pensado na área do direito esportivo no Brasil. De verdade. No Brasil, se eu voltasse, eu ia trabalhar com comércio internacional. Né, que seria inclusive o meu mestrado na Itália em comércio internacional. Cara, são as coisas da vida, né? Que às vezes é difícil de explicar. Bem difícil de explicar. Eu sei que eu mas mesmo depois de 5 anos aqui, cara, que eu comecei a pensar em talvez, por que não voltar pra minha área aqui, né, de produção de vídeo e tudo. Agora com o Setcast que eu tô conseguindo isso, mas até então eu tava tentando decidir se eu queria continuar aqui na Irlanda também. Então era essa o primeiro passo de todos. E quando eu tive certeza realmente que não, aqui é o lugar que eu quero ficar, que eu quero investir meu tempo, aí foi que eu comecei a querer voltar para as origens, digamos assim. Então, bem interessante, cara. Você comentar, porque o Setcast também tem trabalhado muito nesse quesito, na minha cabeça também, né? De todos nós, né? Tá mexendo bastante com todo mundo, porque... Não, desculpa, pode falar aí. É porque, assim, uma coisa que transformou, assim, pelo menos para nós três, cada um fazer uma coisa diferente, né? Eu cheguei aqui, eu não sabia realmente também o que ia fazer. Aí você vai e faz os trampos básicos, né? Você vai para trabalhar em bar, você vai trabalhar na rua. E aí eu já cheguei a ficar cansado. Só que eu já pensava, pô, preciso trabalhar em escritório, quero trabalhar em escritório. Só que quando eu fui trabalhar em escritório, eu já falei, não é isso que eu quero mais. Então eu fiquei realmente perdido durante um bom tempo. E aí eu comecei a estudar, assim, outras coisas. E hoje, realmente, eu tenho minhas intenções. Setembro eu começo uma faculdade. Começar uma faculdade completamente diferente do que eu fazia no Brasil. Parabéns. Então, eu também não sabia, tá de primeira mão isso aí. Qual que é a faculdade? Depois eu falo pra vocês aí. Então vai ficar surpresa pra você também. Eu vou fazer, na verdade, um curso do Google. Então tem um curso disponível do Google. Eu vou fazer esse curso do Google. Mas eu vou fazer também uma gestão financeira. Então é uma coisa que, depois que nasceu a pecinha lá em casa, eu falei, depois não, né? Foi antes, né? Quando eu vi que já não tinha mais retorno, vai chegar. Então eu tenho que começar a controlar. Uma coisa que eu nunca soube fazer direitinho era controlar minhas finanças. Então, no Brasil eu recebia bem, gastava tudo. Falava, tem dinheiro, toma, paga. Tem carro, paga aqui. Nunca sobrou. Aí quando eu saí fora do trabalho no Brasil, eu recebi a rescisão, tudo. Falei, porra, que bolada. Vim pra cá. Cheguei aqui, comecei a fazer meu trabalhinho, só que não conseguia juntar, porque eu só gastava. Aí eu saía de madrugada do bar, passava no centro, pegava um chicken roll, já voltava pra casa, mas sempre gastando. E eu falava, caramba, por que eu não tô sabendo controlar? Em 2019 eu fiz um curso. Ele fala inglês, né? Fala bonito. Você fala de chicken roll. Chicken roll é um pão, uma baguete, um frango dentro, e aí você vai colocando as suas coisinhas lá de acordo. É tipo um Subway. O Subway tem no Brasil. É pão com frango, é isso. Pão com frango, tá? Chicken roll. Enfim, o cara gastava tudo em chicken roll, é isso. Cara. E aí começou a colocar na minha cabeça, vou ter que trabalhar a minha gestão financeira. Tô desde 2019 estudando isso, cara. E aí, hoje em dia, por exemplo, eu empresto até livro pra esse caboclo aqui, ó. Que comecei a criar um hábito na minha... Estraguei um livro meu agora. Já? O cachorro comeu? Ele nem tem cachorro. Não, essas coisas acontecem. Então, coloquei na minha cabeça e agora eu vou fazer. Em setembro eu começo essa faculdade. Gestão financeira. Se quiser me contratar depois, a gente conversa. Tá vendo? A nossa Yuri mesmo não tem jeito. Mas é um bagulho que eu venho trabalhando desde 2019. Então já são 4 anos seguidos estudando. E a faculdade agora vai entrar de vez na cabeça. Porque precisa, mano. Só pra complementar aqui. É muito legal, né? Nós temos aqui 4 pessoas que tinham uma área específica no Brasil. E hoje passamos por diversas outras áreas, aprendemos outros ramos, né, diferente da nossa formação, do que nós exercíamos como profissão no Brasil, e de repente ou voltamos para nossa área de origem, ou nos identificamos com algo que realmente é aquilo que a gente quer levar para a vida. E assim, nunca
É tarde. Eu acho que a gente tem que dar muito tempo ao tempo e, sim, esperar chegar o momento certo da vida. É lógico que não pode também esbanjar, assim, porque é complicado. O dinheiro não aceita desaforo, né? Não. A gente tem que ter essa noção. Mas o momento certo chega desse amadurecimento, cara. Eu também, no caso, seu filho, né? A vinda de uma criança muda completamente a nossa mentalidade. Comigo é a mesma coisa. Não tem como. Legal. A vinda de um filho muda de muito, muito as nossas perspectivas. E é legal essa questão de investimento, porque hoje nossa família está aqui, minha esposa e eu, né? E a pequena, nós estamos no processo de compra de casa. E a gente, num curto período de tempo, a gente nunca se viu economizando tanta grana. Porque realmente falar, tem necessidade de gastar com isso? Não. Qual que é o objetivo? Já balanceando. O propósito é mais forte, né? Exatamente. O objetivo é comprar casa. E se Deus quiser, em alguns meses já tá tudo já tá certo comprado, com a gente. já declarado. E assim vai ser pro resto da vida, cara. E aí vai, cara. Quando você menos vê, você já vê lá. Já tá uma graninha guardada, você já tá preparado. O negócio é que, assim, no Brasil a gente tá acostumado com crédito, né? Você vai pagando tudo parcelado. Aqui não, exatamente. Aqui não tem, assim, tem... Cheio de armadilha no Brasil, né? Não, mas existe isso aqui. Existe a forma de você parcelar. Mas Só que o pessoal diferente. Aqui eles são... Como falar? Eles já são ensinados para você não fazer isso. Né? Eu conheci uma porrada de economista aqui que os caras juntam, pagam à vista. Pagam à vista. Mesmo que seja no crédito, o crédito ele é à vista. A questão de também planejar por ano, né? Sim, você recebe por ano o salário, então o que você tem para pagar durante os 12 meses, né? Eles já são Então controlados. Na verdade, no Brasil não há educação financeira. Não existe. Não, no Brasil houve um incentivo de consumo. Exato. Entendeu? E aqui, mesmo com os juros baixíssimos, os irlandeses ainda optam em comprar à vista. Sim. Né? Justamente para evitar qualquer risco de endividamento. Porque existe. Por mais que os juros são baixos, existe um risco. Né? Então, é uma mentalidade bem interessante, bem legal mesmo. E que a gente vai aprendendo no dia a dia. Tem uma coisa que nós fizemos com a chegada da nossa filha, que eu não sei porque eu nunca tinha pensado na vida, mas é a questão do tempo, né? Que é um seguro de vida. Né? Já tem, É fundamental, porque é uma coisa que está totalmente fora do nosso controle. Sim. A gente está bem hoje e amanhã não sabe o que vai acontecer, cara. E aí, qual que é o legado que eu vou deixar para minha filha? Pelo menos o legado emocional, tudo, o carinho que a gente tem, ótimo, mas a vida é muito mais do que isso, cara. E a parte, Cobra muito mais e a também. parte financeira é fundamental. Sim. Entendeu? Então, deixar ela resguardada, principalmente se for criança. Viu? Deixa resguardado ali para um gerenciamento de quem vai ficar, vai ter como gerenciar a carreira dela, né, a vida dela de uma forma mais tranquila. Porque além do trauma, né, emocional da perda de um ente querido, né, eu passei por isso com meu pai, quando meu pai faleceu, a gente tinha uma série de dívidas que graças a Deus foram todas pagas num curto período de tempo, mas porque existia uma condição. Mas se meu pai tivesse um seguro de vida, seria uma situação diferente. Sim. Entendeu? Eu não vou falar que é um negócio cultural, porque seguro vende no mundo todo. Mas né? é cultural também. Ou no Brasil a gente não consome tanto seguro, não, cara. Então, é isso que eu ia comentar, porque no Brasil nós temos tantas outras preocupações. Sim. Né? Pagar aluguel, pagar financiamento de carro, pagar escola de menino, compra que não é barato, essas coisas que a gente acaba deixando essa parte de seguro, que é importante. Né? É importante na vida de todo ser humano, igual o Bruno mencionou, a gente não sabe o dia do amanhã, entendeu? E isso é bom porque, por mais que nós somos brasileiros, vivemos em uma terra diferente, mas isso é bom porque nós aprendemos, nós deixamos essa cultura entrar dentro de nós, né? Igual você já tem um seguro pro seu menino, você tem um seguro pro sua família, eu não tenho seguro, eu não tenho menino, Santiago também não tem seguro, mas assim, um dia nós ainda Seguro é Deus aí, né? Segura. e vai que vai. Ô Bruno, mas tipo assim, é uma pergunta antes da gente já entrar no direito esportivo e dar andamento. Hoje no Brasil você tem um grande índice de formação na área de direito.
Sim. Direito, engenharia e administração e medicina, né? São os 4 cursos que mais formam pessoas no Brasil. E dentro do direito eu vejo que muita gente pergunta, pô, como é que é para ser advogado na Europa, seja em Portugal, seja na Irlanda, seja em qualquer lugar, né? E tem muito advogado que sai do Brasil, chega aqui, né, na Irlanda ou com algum país e não consegue exercer essa profissão. Correto. Né? Às vezes pela certificação, pelas leis que são diferentes e tal. Então, aí beleza, você tinha 5 anos de Irlanda, vou aplicar para o direito esportivo na Alemanha, né? Você foi lá estudar. Como que foi assim para você encarar essa realidade? Falar assim, cara, eu vou lá, volto com o curso, vou ser advogado na Irlanda. Excelente pergunta. Eu vou ter que dar continuidade como que foi minha trajetória aqui para explicar um pouquinho melhor. Eu voltei da Alemanha com a especialização em direito esportivo e um mês após a conclusão desse meu curso, teve um evento de MMA aqui em Dublin, o KSW, um evento polonês. E eu gosto de MMA também, é um dos esportes que eu gosto, que eu acompanho. E aí eu vi que 2 brasileiros iriam lutar nesse evento aqui em Dublin. Eu falei assim, pô... Casou, né? Vamos assistir, gosto. Calma aí, deixa eu entrar em contato com esses atletas e ver se eu consigo auxiliar de alguma forma. Deu certo, entrei em contato com ambos os atletas e inclusive o Diego do Palmeiras Dublin, o Diego e o Renato do Palmeiras Dublin deram uma força fantástica. Renato tá vindo aqui, hein? Renato tá vindo aqui. De 15, se não me engano, né? Acho que é isso. De maio. Bacana. E aí eles deram uma força enorme, onde nós tivemos um contato com o MMA. A repercussão foi muito grande e as equipes... O que nós fizemos na ocasião? Nós fizemos uma conferência de imprensa para dar mais visibilidade para os atletas e eventualmente angariar um outro patrocinador para o atleta ali naquela conferência de imprensa. E teve uma repercussão muito boa, foi bem interessante. As equipes do Brasil, atletas, começaram a entrar em contato comigo. Não, mas calma, você entrou em contato com eles do nada, assim, gerou isso? Caraca, do nada. Assim, entrei em contato, entrei na página dos caras e falei assim, é o seguinte, eu moro em Dublin, sou especializado em direito desportivo e eu tenho uma ideia, já que vocês vão vir pra cá, quantos dias vocês vão ficar na Irlanda? Vamos ficar uma semana aí. Então, a gente pode agendar e fazer uma conferência de imprensa, a comunidade brasileira aqui é grande, tal, a gente pode eventualmente angariar um outro patrocinador, né, para vocês, para auxiliar financeiramente, e eles gostaram da ideia, então foi bem interessante. Só que a repercussão foi muito maior para a galera que estava no Brasil, porque o atleta, o próprio atleta e o público brasileiro não estava acostumado com aquilo, entendeu? E aí foi onde as equipes entraram em contato comigo, atletas entraram em contato comigo, só que na ocasião não tinha como fazer qualquer tipo de suporte para esses atletas, né? Eu tinha que estar mais bem estruturado, precisaria de um tempo, e eu também estava no processo seletivo para trabalhar no Google, né? Como Customer Service no Google. E também tinha participado de um processo seletivo para o Facebook, os dois ao mesmo tempo. Deu certo o Google, eu falei, agora que não vai dar tempo mesmo de trabalhar com a área de direito esportivo, né? Porque realmente precisava de uma fonte ali de renda ali constante, e o direito esportivo seria basicamente dar um início ao empreendimento. Entrei no Google, fiquei 1 mês e meio, e aí eu recebi a proposta do Facebook, que era na área jurídica. Faz sentido. Tem nem o que falar, né, cara? Aí eu larguei, fui pro Facebook, fiquei lá 3 anos, e aí hoje estou no TikTok também na mesma área jurídica, só que não é a área jurídica do direito esportivo, obviamente. Trabalho mais na área criminal, de compliance, direito digital, né? É um braço do departamento jurídico, né? O Trust and Safety, que é um grupo grande de profissionais que trabalham nessa área, trabalhando o departamento jurídico. Tá. Então você trabalha... Desculpa, então você trabalha pro TikTok na área jurídica? Isso. Como crime digital, né? Você falou? É mais ou menos isso. Tá. Eu lido diretamente com as autoridades do mundo inteiro. Beleza. E ao mesmo tempo você também é cofundador
Da BR Management. Beleza. Exatamente. Quando eu entrei pro Facebook, que eu consegui ter ali uma estabilização financeira, né? Eu falei assim, pô, eu ainda tenho tempo. É isso que eu... Minha filha tinha acabado de nascer. Aí vem o propósito. Eu falei assim, o Facebook é legal? É legal. Mas é isso que eu quero pra minha vida? Não. Eu estudei Direito, fui pra Alemanha por causa do Direito Esportivo. Certo. Eu tenho atleta me procurando. Eu tenho equipes me procurando. O que eu quero fazer da vida? Não, eu quero seguir na área esportiva. Aí eu entrei em contato com o meu sócio, né? Que mora no Canadá, o Rodrigo. E... Rodrigo, curte aí, mano. E que tinha... É obrigação. Subscribe Se inscreve no canal, clica no sininho aí. Tamo de Já vi olho. que ele tá seguindo Tamo no de Instagram, olho. já vi que ele tá seguindo. E ele que tinha auxiliado também, junto com o Diego, com o Renato, a realização do trabalho com os brasileiros que vieram lutando no KSW. Né? Então, eu cheguei, Rodrigo, pô, vamos fazer esse trabalho acontecer, isso aí acontecer. Aí durante a pandemia, foi basicamente um ano inteiro da pandemia que a gente estruturou a empresa. Né? Foi a estruturação da empresa, foi durante a pandemia. E aí depois a gente começou a parte operacional, que foi tranquilo, porque as equipes já entravam em contato com a gente já tinha noção dos atletas que tinham um potencial melhor, maior, e aí começou o trabalho. E aí um trabalho como autônomo. Meu trabalho na empresa é como manager, e eu trabalho como autônomo fazendo a parte jurídica de revisão contratual, de realização de contrato, o trabalho de intermediação com empresas para patrocínio para os atletas. Então, e isso tudo está envolvido dentro do direito esportivo também. Né? A sua pergunta é muito, muito legal, muito interessante, porque muitas pessoas também me perguntam como que é o direito esportivo na Irlanda. Infelizmente, o direito esportivo na Irlanda ele é muito pequeno, cara. A profissionalização aqui na área de esporte, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito pequena ainda, né? Ela é muito amadora. A profissionalização que é amadora, exatamente essa palavra. Eu não queria falar, mas... Porque os maiores... Não, porque os... Mas é isso mesmo. É verdade, tem que falar. os maiores... Os dois maiores esportes aqui da Irlanda, a gente tem o rugby, que aí sim o rugby definitivamente é profissional. E o futebol gaélico. Ali o pessoal ganha dinheiro. Só que o gaélico não é profissional, ele é amador. Aquela galera joga... Sem ganhar €1. Exatamente. Eles são fazendeiros e vão depois lá jogar e tal. Eles têm uma ajuda de custo, mas eles não ganham. Entendeu? É O cara amador. trabalha o dia todo e... O futebol também, não sei se o futebol é assalariado. Não, futebol assalariado aqui, mas é ridículo o salário. Ridículo, é muito baixo, entendeu? Então, assim, eu falei, já que na área do direito esportivo aqui pra mim é complicado, né? Até porque o advogado do McGregor é um advogado americano, não é advogado irlandês, né? Ele só contrata advogado irlandês quando ele faz umas cagadas. Não, é verdade. O carro dele, quando ele tem excesso de velocidade, o carro é apreendido, coisas do tipo, aí ele contrata advogado irlandês. Já ouvi passando perto de casa, já com a Ferrari dele lá. Mas não voltado para a área do direito esportivo. A área do direito esportivo é o advogado internacional, entendeu? Então... O esporte aqui, o MMA em si, está em evidência devido ao McGregor, né? E aí juntou o útil ao agradável, o fato da gente ter um público, um celeiro, o Brasil é celeiro, não só no futebol, no MMA também. O Brasil é atleta sinistro. Exato. E aí o meu trabalho é como autônomo, seja na parte como manager para casamento de lutas, ou nessa área do direito desportivo para realização de contrato, negociações com eventos e negociações com potenciais patrocinadores para os atletas. Eu ia até entrar nesse assunto porque quando eu estava fazendo minhas pesquisas também, eu vi que no Brasil a gente tem 3 principais regulamentações, né, em relação no direito desportivo, que é a Lei Pelé. Correto. Tem também a Lei de Incentivos Fiscais Desportivo. Certo. E também o Estatuto do Torcedor. Aí eu ia perguntar, e aqui? Por que eu não consegui achar? Então, aqui a gente... O que rege o direito desportivo aqui? Né? São as leis comuns irlandesas, né? Os princípios comuns da lei irlandesa. E aí eu vou te dizer, para fazer um paralelo assim, muito parecido com o Brasil, seria basicamente o direito constitucional brasileiro.
né, que você aplica os princípios do direito constitucional àquele caso específico, uma vez que não existe uma lei própria para o direito desportivo irlandês. Tá. Entendeu? E muitas das coisas aqui, até por ser common law, é esse o sistema mesmo. O sistema é diferente do sistema brasileiro. Mas você vai pegar o rugby, você vai pegar o Conor McGregor, a lei que regulamenta as contratações do Conor são leis estrangeiras na maioria dos casos. Mas Ele oferece serviço também, por exemplo, para empresas que não são irlandesas. No caso, ela oferece... Justamente por isso. Tá. Mas Porque são estrangeiras dentro da regulamentação da União Europeia, ou você fala estrangeira mesmo, tipo mundo, americana? Americana. No caso americano, porque o você UFC é pega, americano, né? você pega o Burger King, você pega o UFC, são empresas americanas. A prestação contratual ali é com empresas americanas. Então vai ser regido devido ao ordenamento aonde foi assinado o contrato, na maioria das vezes. Dana White, Conor McGregor, se quiser colar aqui também. Você tem que falar inglês aí, check viu? it out. Conor White, if you wanna pop in over here. Eu gosto Very welcome, tem very whisky ali. A gente tem whisky. Temos o whisky, recebemos um presentinho Então, aqui. Mas não é o whisky do McGregor. Esquece o whisky. esse aí. Vamos comprar o do McGregor lá. Ele vende, inclusive ele vendeu, né? A empresa vendeu, né? Outra pergunta, Vitão mencionou 3 estatutos aí, né, que tem no Brasil e tal, e aí ele perguntou daqui, mas uma pergunta é, como que você tira um atleta do Brasil e traz para a Europa, seja independente do esporte? Seja futebol, seja luta, seja diversos, né? Dentro da área jurídica, como que você consegue proteger o atleta brasileiro num país estrangeiro, onde você não infringe a lei do país estrangeiro, mas também não sai da lei brasileira E dá segurança ao atleta? Isso, e ao mesmo tempo dá segurança. Cara, e qual que é a relação entre atleta e, por exemplo, a BR Management, sabe? Excelente pergunta. Excelente pergunta. E aí a gente vai lidar de esporte para esporte. A gente tem que falar, tem que ter uma distinção, porque o futebol, ele é profissional. Né? O MMA ainda, por mais que nós temos expoentes como o Conor McGregor, mas é uma realidade assim absolutamente mínima, né? Então, o profissional dentro do MMA, a gente tem o Conor McGregor e mais uma meia dúzia de atletas, Anderson Silva, Verdun, Lyoto Machida. Esses aí a gente pode falar que esses são profissionais porque eles vivem daquilo, vivem do MMA, seja através dos patrocínios, enfim. Essa é uma situação. Tem umas meninas braba também, que ela leou também, a Amanda Nunes, é louco. Faz as trancinhas. Shevchenko também, pra mim, uma das melhores lutadoras também. Ué. E assim, esse pessoal, eles conseguem viver e falar que eles são profissionais. Lutadores, né? São lutadores profissionais. Isso também. E normalmente, eles ficam presos às leis da onde eles celebram um contrato com a empresa. Da instituição, você quer dizer? Entendi. Normalmente. Por isso que a gente vê muitos lutadores, aí eu vou citar um dos casos, o Paulo Costa, do Borrachinha. Mais um. Cara, eu acho ele hoje um lutador fantástico em todos os aspectos. Bom tecnicamente, e é o cara que entendeu a mentalidade do business. O MMA hoje ele é um esporte, mais entretenimento. Né? Assim como todos os esportes. Só que ele já pegou a ideia. E como o MMA vem das artes marciais, tem muitos lutadores ainda que sofrem com isso, em saber vender uma luta, em saber se promover dentro das mídias sociais. E o Paulo entrou numa briga recente contra o UFC. Que o Paulo queria renovar o contrato se recebesse aumento salarial. Porque ele entrega muitos números pro UFC, ele vende muito pay-per-view, ele vende muito bem as lutas e não estava recebendo uma bolsa de um atleta que é a nível de início, né, de carreira dentro da organização. Ele falou assim, não. E aí outras organizações, já ficaram de olho. Ele falou assim, ele tem a última luta do contrato, vamos nos aproximar ao Paulo e ver o que acontece. De repente ele pode entrar na nossa organização. Acabou que eles renovaram e o aumento foi considerável para o Paulo, né? Mas por quê? No início da carreira, principalmente se você não tem uma orientação jurídica legal,
você vai ficar à mercê da imposição que eles querem, né? da organização, porque eles são o lado mais forte, entendeu? E é isso que falta em 99% dos atletas do Brasil. Falta uma orientação jurídica, entendeu? Isso existe, né? E mesmo com uma orientação jurídica boa, de repente você vai ter que ceder um pouco para poder entrar naquela organização e dar seguimento à sua carreira e conquistar o seu sonho, né? É uma queda de braço que, infelizmente, por não haver uma instituição, né, organizacional como a FIFA para o MMA, existe essa desigualdade. Entendi. Entendeu? Entre empresa e atleta. No futebol é diferente. Porque no futebol, além de ser regido segundo as regras do país que o atleta vai jogar, você tem a entidade internacional que cuida da modalidade esportiva para resguardar os direitos, seja do atleta, seja do clube. Porque se há uma quebra contratual em que o atleta deu causa a essa quebra contratual, o atleta tem que pagar o clube. Sim. Entendeu? Existe isso também. E vice-versa, né? E vice-versa, né? Então, a instituição FIFA, ela tá ali para regulamentar essas situações. As instituições nacionais, as confederações, da mesma forma. Mas aí a nível nacional, para ter esse equilíbrio entre a entidade que teoricamente muito mais forte que um atleta, né? E consiga ali fazer uma mediação, né, dessa relação. Tá. Entendi. E vamos entrar agora, então, só um pouco no assunto da BR Management. Certo. A BR Management, ela surgiu a partir de qual momento? E acredito que seja quando o pessoal começou a entrar em contato contigo, né? Referente a depois daquela da conferência que você acabou fazendo com os dois lutadores, né? Exato. E aí você começou a ter uma demanda e você percebeu que você precisava de um time para organizar o processo todo. Correto. Né? Então, qual que foi a ideia que surgiu na sua cabeça com o seu sócio? Né? E como que vocês veem a BR Management, por exemplo, daqui a alguns anos? Porque olhando pelo Instagram de vocês, eu vejo que vocês têm uma porrada já de ativos na carteira. Vamos falar dessa forma, né? Sim. A gente fala bastante da parte financeira. Imagina o atleta ouvindo, eu sou um ativo. É um ativo financeiro. Cara, ele tem que se orgulhar quando ele escuta isso, porque o atleta ele tem que ter a mentalidade que hoje ele é uma empresa, cara. Pode crer. Sim, ele tem que se promover e tudo mais, né? E que ele é um produto, realmente, ele é um produto que tem que saber se vender. Então ele tem que ter essa ciência, que ele tem que separar ele como pessoa e ele como atleta. Ele tem que dar resultado, né, cara? Se ele não tiver essa visão, e essa é a diferença do Paulo Costa. Ele já sabe, né? Ele sabe o que é um, o que é outro. Você percebe ver eles utilizando a imagem deles, por exemplo, na hora de você fazer a pesagem? A foto para você divulgar vamos falar, luta, esse tipo de coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, e assim, exemplos claros de atletas da BR, né? E pergunta excelente, muito bacana. A BR, a estruturação da BR, ela foi baseada dentro da experiência que eu tive no futebol. Quando eu iniciei no Facebook, né? Surgiu a oportunidade de eu representar Portugueses dos Esportes. Que top. O time que você torce? Exatamente, visitando feiras, visitando clubes na Europa, né? Então, foi um trabalho fantástico. Eu visitei as principais feiras da indústria do futebol, conheci diversas celebridades, Deco, Ronaldo. Tá na sua página também a fotinha com o Ronaldo lá, né? Nuno Gomes. Cara, nós entregamos a camiseta portuguesa pro Ronaldo, pro Deco. Entregamos a camiseta, um presente bem bacana pro Deco. Inclusive os filhos dele pediram outras camisetas e tal, porque eles gostaram. Aí, corre atrás aí. Foi bem bacana. Tenho contato com a assessora do Deco até hoje. Enfim, tenho contato com o pessoal do futebol também. Só que futebol é questão política, né? E aí a gestão que eu estava representando não venceu as eleições, eu não entrei em acordo com a gestão que assumiu a Portuguesa. E aí eu cheguei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, tô livre agora, velho. E eu quero trabalhar no esporte. E ele falou assim, eu também. Então vamos fazer acontecer? Vamos. E aí eu trouxe a ideia que eu tive na Portuguesa, o meu trabalho na Portuguesa era muito voltado para a base. Porque a Portuguesa é uma equipe de formação. Muito forte, por sinal. Muito forte, sempre foi. A história portuguesa era essa. Hoje está muito, muito enfraquecido o futebol de base da Portuguesa, mas a ideia era ter uma base muito forte e criar conexões com clubes medianos da Europa
buscando um intercâmbio de conhecimento mesmo. Mas você vê jogadores saíram da base da Portuguesa para ir com uma porrada de clube. Um dos que eu me corrija se eu estiver errado. Um dos que eu admiro muito é o Zé Roberto. O Zé Roberto é um ponto fora da curva, né, mano? Eu admiro esse cara pra caramba. Eu vejo Tem que ser fora da curva. Quase. Não, tá com 40 anos de idade. Tem orgulho de falar que ele é da Portuguesa. Ele é torcedor. O cara é fera demais. A mentalidade dele, eu assisto os vídeos dele também, eu falo, cara, esse maluco tem uma cabeça tipo, surreal. Ele contou uma história uma vez, rapidinho só, que ele tava correndo na rua. Ele corre na rua do condomínio dele. E aí tinha um carro parado justamente onde ele corria. Aí ele pega e grava um vídeo assim, ó. De vez em quando, a vida vai te botar umas pedras no caminho. O cara sabe que eu corro aqui. Ele colocou o carro aqui. Eu vou lá bater boca com o cara? Não. O que eu vou fazer? Eu vou mudar minha trajetória. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço, só que por um caminho diferente. Aí eu falo, caralho, o maluco, tipo, porque se fosse qualquer outra pessoa, a cabeça trabalhando, porra, esse cara botou o carro aqui, e não sei o que, eu corro aqui. Não, o cara começa a passar esse tipo de mentalidade também na página dele. Eu acho super interessante. O Zé Roberto é diferenciado em vários aspectos, né? Foi como atleta e como pessoa, e hoje coordenador, né? Hoje ele é coordenador do esporte. E aí, a minha ideia, a nossa ideia na BR era fazer o trabalho de desenvolvimento de atleta dentro do MMA. E como que nós faríamos isso? Investindo em jovens promessas brasileiras. Até porque você chegar num mercado de uma hora para outra para competir com peixe grande é complicado. Nós seríamos comidos por esses peixes, entendeu? Nós derruba qualquer um. Mas é que tá. Tipo assim, antes de você continuar, é porque assim, você contou que você entrou em contato com os atletas, né, antes. Fez uma conferência legal, teve uma experiência, tipo assim, provavelmente você deve ter tido várias surpresas, mas ao mesmo tempo surpresas boas, né? Falei, cara, eu fiz um negócio acontecer. Porque, tipo assim, você entrou em contato com os caras, não sei se foi rede social, se foi alguma coisa do tipo, mas foi do nada, né? Foi uma motivação sua, pessoal sua. Exato. E aí fez o negócio acontecer, deu um respaldo, né? E aí logo em seguida você foi trabalhar na questão do futebol, né? Que foi com a Portuguesa. E aí voltou. Acabou o contrato com a Portuguesa, mudança de direção, voltou pro MMA. Desculpa, voltou para MMA não. Você foi conversar com o seu sócio e ali vocês chegaram à conclusão que vocês iam mexer com luta. Exato. Isso foi devido à experiência que você teve ou à experiência dele ou não sei? Foi a experiência que nós tivemos, né? Porque ele também ajudou na conferência aqui com os 2 atletas na Irlanda. Ah, tá. Né? Ele auxiliou também. De lá do Canadá? Na época ele estava nos Estados Unidos. Tá, beleza. Hoje ele mora no Canadá, mas na época estava nos Estados Unidos. Ele auxiliou também com ideias, entrando em contato com mídias especializadas para dar mais visibilidade para os atletas e por aí vai. Ele é especializado em marketing esportivo, né, o que ajuda bastante. Isso ajuda muito, cara. Então vim de acordo com... Ele é o que faz o papel do empresariado do atleta, seria isso? Como manager, ambos fazem. Ambos fazem. É isso que é a minha próxima pergunta. Nós temos isso bem dividido dentro da empresa, mas essa função ambos acabam realizando porque a gente acaba atuando em fusos horários diferentes. Sim. E como o esporte é muito dinâmico, a gente não pode perder a oportunidade. Verdade. Né? Então, nós estruturamos a BR para quê? Para que nós pudéssemos dar um suporte para esse atleta novo, fazer com que ele desenvolva a carreira dele de uma forma mais estruturada e ele ir desenvolvendo isso e chegar bem preparado num alto nível. Certo. Né? Porque o que acontece muitas vezes, o atleta tecnicamente ele está em alto nível, mas faltam outros aspectos. E aí a gente vai falar a questão do entretenimento. O cara não sabe se expressar frente à câmera, ele não consegue vender uma luta, ele não tem uma mídia social que tem engajamento, né? E a gente auxilia o atleta em relação a isso. Nós auxiliamos os atletas a busca de patrocinadores. Que patrocinadores são voltados para ter uma identidade com aquela imagem que o atleta passa. Não é só buscar qualquer patrocinador, entendeu? Não faz sentido, por exemplo, e aí a gente vai... a gente pega uma marca, a Guinness, baita marca de cerveja,
né, conhecida mundialmente, e vamos oferecer a Guinness pro Cristiano Ronaldo. Não vai dar Não certo. vai dar liga. Sabe? Independentemente da grana que vai. Não dá. O cara tirou a Coca-Cola da conferência de imprensa pra beber água. Entendeu? Vai colocar- Então a gente tem que ter. Nós como managers, nós temos que ter essa visão. Né? E é isso que a gente passa pro atleta. E muitas vezes o atleta não tem essa orientação. Até porque a maioria deles vem de uma origem humilde. Né? Então, a nossa ideia é justamente essa: estruturar a empresa para trabalhar sobre 3 pilares, que é o marketing esportivo, casamento de luta e assessorias. Aí assessorias administrativa e jurídica, obtenção de passaporte, obtenção de visto para lutar fora do país, nacionalidade, né? Atletas que têm eventualmente a possibilidade de tirar uma nacionalidade europeia, a gente tem parcerias com alguns escritórios que vai facilitar esse processo para que ele tire e consiga abrir portas, seja para o mercado europeu, seja para o mercado americano. Legal. Então, essa foi a base da BR. Investir em atletas jovens com potencial para chegarem preparados em alto nível, né? Em todos os aspectos dentro do MMA. Que legal. Agora eu vou de novo. Quantos ativos você tem hoje na sua carteira de atletas? Boa pergunta também. Nós temos atletas hoje ao redor do mundo, né? Nós temos atletas, começamos no Brasil, e depois nós iniciamos um processo de expansão Europa e Ásia e América, né? Hoje nós estamos com um pouco mais de 30 atletas. É só luta os atletas ou tem algum outro esporte que vocês No momento, estão... outra excelente pergunta, Santiago. No momento a gente está trabalhando com MMA, né? E nós temos atletas de Muay Thai e Kickboxing. Mas a ideia é trabalhar com futebol e outras modalidades num futuro mais a longo prazo. Com futebol, posso ser uma Sim. ponte pra você, hein? Eu ia até mencionar agora, um beijo no coração do Vinícius é um amigo meu lá de Goiânia. E é dentro disso que até quero te fazer uma pergunta, porque é o seguinte, ele tem uma agência de marketing para o futebol, né? E aí você falou que a BR Manager, ela é formada por 3 pilares, né? Que é o marketing, a assessoria jurídica e a assessoria do atleta. E o casamento de lutas. Isso, casamento de lutas, perdão. E aí dentro disso, ele, por exemplo, ele tem só uma agência do marketing, né? Então assim, ele pega o atleta, seja uma criança de 10 anos, 12 anos, né? Que o futebol começa cedo. Ele prepara ali, vamos dizer assim, prepara-se num período de 6 meses para que o atleta venha, vamos supor, para a Europa para fazer um teste, passar e se assinar o contrato, a agência ganha. Né? Mais ou menos esse trabalho que ele faz. E aí, dentro da BR Manager, chega uma criança, chega um atleta de 10, 11 anos que chega com o pai e com a mãe e fala assim, tem esse menino aqui, ele tem potencial para ser um profissional, né? O profissional tem que começar bem cedo no futebol, né? Não, eu digo na questão da luta. Na questão, tipo, você pega uma criança, você pega um jovem de 15 anos que já está na academia há 3, começou com hobby e depois foi melhorando, né? Dentro disso, como é que vocês da BR trabalham, vamos supor, chega o pai e a mãe da criança fala, tem o meu filho, entendeu? Vocês assessoram por completo? Tipo assim, pega a criança e faz ela virar um atleta, desde a área da agência, desde a área de casar lutas, procurando lutas, e da área de direito do atleta. Mais uma, só excelentes perguntas. É o Sidecast. Só excelentes perguntas, mas Tá tudo no roteiro. Pepita de ouro. Só aproveitar aqui, antes de responder a sua pergunta, retornar aqui para a pergunta do Vitor, porque ela é super importante, né? Como nós vemos a BR daqui 5 anos? A BR, até pela estrutura que nós temos hoje de investir em base, a base sempre é um retorno a longo prazo, né? Vamos fazer aí uma analogia com o futebol. Se a gente investe hoje num menino, se um clube de futebol investe hoje num menino de 13 anos, ele eventualmente pode dar um retorno daqui, se for muito bom, daqui 4, 5 anos, ele vai ter, o clube começa a ter um retorno. Até mais com a revenda depois, por você ter direitos, né? Exato. Do atleta por base. Exato, mas quanto tempo o clube investiu? Foram 5 anos de investimento, né? Então, nós
optamos por esse modelo porque nós acreditamos que esse é o modelo a ser seguido com a profissionalização do esporte MMA, Certo. né? Muito longe de ser o mais rentável. Hoje, dentro da indústria MMA, quem ganha mais dinheiro são os chamado matchmaker, só quem casa a luta e que não tem uma responsabilidade com o atleta. Existe muito disso no Brasil. Entendi. Só o cara que vai lá e casa a luta. Ele conhece o evento aqui, o evento ali e fala assim, pô, conheço o evento lá, cobro 10% da sua bolsa. Só que ele não tá nem aí pro cara, ele não sabe se o cara precisa de um nutricionista, não sabe se o cara tá preparado fisicamente ali para fazer aquele tipo de luta, se o adversário não estudou como que é o adversário, não sabe quem que é o manager, só quer saber de pegar a bolsa dele, né? E a BR tem uma visão diferente, né? Então, nós, em 5 anos, esse é o nosso objetivo, a BR tem 2 anos e meio em funcionamento, então nós temos 2 anos e meio ainda pela frente para nós começarmos a colher os frutos, assim, ter lucro de verdade. Né? Nós estamos ainda num período de reinvestimento que nós recebemos com as bolsas dos nossos atletas. Nós reinvestimos no próprio atleta. Nós reinvestimos dentro da própria empresa. E reinvestir dentro do seu ativo é fundamental nesse momento. Porque hoje, eventualmente, eles não são necessariamente um ativo. Porque a BR tem essa característica de trabalhar com atletas jovens. Mas tem um potencial enorme de ser. Certo. Entendeu? E chegarão muito bem preparados. Melhor do que 90% do pessoal dos que ali não tem esse tipo de assessoria. Então essa é a diferença do nosso trabalho. É acreditar, ter um planejamento, né, em todos os aspectos, de curto, médio e longo prazo, dentro da própria empresa e para o atleta também. Porque dentro da nossa relação contratual com o atleta, existe um contrato de prestação de serviço, BR atleta, e existe um contrato de termo de conduta e produtividade. Se o atleta não tem uma produtividade boa, é uma causa, né? Pra quebrar o contrato. Exatamente, discricionária da BR de quebrar o contrato. Entendi. Vamos supor, Vitor e você. Vitão não tá. Fez 3 lutas, 3 derrotas. Você fez 3 lutas, 3 vitórias. Difícil, não difícil, tem difícil. como. Supondo. Não tem como eu tratar vocês da mesma forma. Essa é a realidade. Entendeu? A gente tem que. É um processo seletivo. Como qualquer um outro. A vida é assim. E o esporte nos ensina dessa forma. Não significa que eu vou largar a mão do meu atleta, que a gente tem uma relação contratual estabelecida por determinado período de tempo, que eu vou largar o atleta. Só que quem está produzindo mais merece uma atenção especial. Não tem como eu chegar pra Nike, você tá vindo de 3 derrotas, eu chegar e oferecer você pra Nike, e o cara que tá vindo de 3 vitórias eu oferecer pra Topper. Não faz sentido. Com todo respeito às empresas aqui, mas aqui existem patamares diferentes. Entendeu? E a gente tem que saber, e o atleta precisa saber o patamar que ele se encontra naquele momento, né? Nossa relação com os nossos atletas é muito franca. Nosso objetivo é trabalhar o marketing esportivo. Nosso objetivo é oferecer todas as assessorias. Mas como que eu vou oferecer isso para um atleta amador? Não adianta eu chegar e falar assim, pô, amanhã a gente vai criar aqui, fazer uma estratégia para que amanhã você tenha mais 100 mil seguidores. Não é assim. Você tem que começar pela base. Você tem um nutricionista? O que adianta você ter 100 mil seguidores se você vai no seu próximo desafio, você perdeu porque você não teve um suporte esportivo próprio para desempenhar a sua função? Qual que é a sua função principal? É lutar. Você tem que trazer o resultado esportivo também. Sim. Mas como é que você acha essa galera toda aí? Porque tem um processo seletivo para saber se realmente tem potencial de investir esse tempo todo de, né, período. É a mesma forma que, tipo, no futebol, os caras fazem uma gravação, mandam para você um DVD. Ou você acha algum outro parâmetro, uma forma de julgar e tudo? Não, tem isso também. Existem alguns sites como uma espécie de um LinkedIn dos atletas, né? Que é o ShareDog e o Tapology. Né, são sites que eu consigo verificar ali o histórico das lutas dos atletas, a frequência que ele lutou, as formas que ele ganhou, as formas que ele perdeu.
Então eu consigo identificar a equipe que ele pertence. Então eu vou lá e analiso a parte esportiva, o Rodrigo vai lá e vê como que é o perfil dele, para ver se ele tem um potencial de desenvolvimento ali interessante. Se ele se comporta, se ele posta vídeo que não condiz com o perfil de um atleta, e aí eu vou voltar para a nossa relação contratual, que existe um termo de conduta e produtividade. Eu não quero a minha marca associada a um atleta que se envolva em briga de rua, em briga de balada. Porque todo o trabalho que a gente faz para se aproximar de um nutricionista esportivo a um preparador físico, essa é a função da BR. Eu pego 99% dos atletas brasileiros que a gente trabalha hoje, a gente pegou, ele só tinha um professor dele de striking, de Muay Thai ou de Jiu-Jitsu. É isso. Não tem mais nenhum suporte. E aí a BR vai lá e fornece. Né? Através de parcerias, a gente vai com o nosso nome e fornece. Analisa a complexidade disso. Para um cara ir lá e se envolver em briga de rua e manchar o nome da BR, manchar o nome da parceria e da própria pessoa. Eu fecho um patrocínio com um nutricionista, tá no final de semana o cara na gandaia. Na gandaia comendo um x-tudo. E o profissional que a gente... Não faz sentido. Mas aí me gera me faz pensar numa pergunta. Os atletas que você tem, aí já um pensamento mais pensando pro lado dos atletas. Os atletas, eles sentem que eles trabalham para a BR ou eles sentem que são parceiros da BR e mesmo sendo parceiro, eles têm aquela sensação de dever uma obrigação para a BR Manager? Não, eles são parceiros. São parceiros. É uma relação de parceria. E aí antes, vamos voltar para a pergunta que você falou de atletas, como que seria a formação dos atletas, né? Se a gente pegar um atleta jovem, como que nós faríamos essa formação? A BR atualmente está trabalhando com atletas maiores. Não trabalhamos com atletas na sua minoridade de idade, né? Então só acima dos 18 anos. Por algumas questões jurídicas também. Então nós optamos trabalhar só com atletas acima de 18 anos. 18 em diante. E a ideia é justamente essa. Igual eu mencionei, oferecer a questão da assessoria, oferecer o suporte também criando uma equipe de profissionais por trás desse atleta para que ele venha desempenhar. Então assim, a obrigação dele é ele exercer a profissão dele e usufruir das parcerias que nós desempenhamos para ele. Então eles não são nossos funcionários. Eles não trabalham para mim. Os atletas, cada vez mais, eles têm que se enxergar como uma pessoa autônoma. Entendeu? É a mesma coisa que uma empresa contratar uma empresa de serviços de limpeza. Entendi. A empresa de limpeza está entrando ali no condomínio, né, dentro do estabelecimento, para exercer aquela função dela, deixar o ambiente limpo, atrair mais clientes e por aí vai. Entendi. Essa é mais ou menos a nossa função de facilitar a trajetória do atleta. Entendeu? Legal. E a nossa relação muitas vezes também é muito mais próxima aos treinadores, porque eu nunca ofereço luta, ou eu, o Rodrigo, nós nunca oferecemos luta pro atleta, nós oferecemos a luta pro treinador, porque o treinador conhece o atleta de ponta a ponta. E a parte técnica é fundamental. Igual eu mencionei, a BR não faz um trabalho simplesmente de casamento de luta, né? A gente tem planejamento de carreira, que é importante. Então, assim, por mais que eu goste do esporte, eu adoro esporte, o MMA, eu não sou especialista na área da arte marcial. Né? Eu não sou um faixa preta, e mesmo se eu fosse um faixa preta de jiu-jitsu, eu ainda precisaria ter um conhecimento maior referente ao striking, ser bem graduado no Muay Thai, no Karatê, enfim, qualquer arte marcial, e ter um conhecimento muito profundo do atleta para poder ter 100% de certeza que eu estaria fazendo o casamento da luta correto. Então o que acontece, assim, só para dar uma noção melhor para vocês como que funciona. Eu tenho um atleta que tem 3 vitórias, eu não vou colocar esse meu atleta para lutar contra um atleta que tem 10 vitórias e nenhuma derrota. Não faz sentido. A diferença
de experiência grande. Então eu vou buscar sempre atletas que tenham o mesmo Tá balanceado no mesmo nível. Exatamente, o mesmo nível, que eu tenho um número de lutas semelhantes. E aí o que acontece? A empresa, a organização vai lá, nos fornece determinados nomes, eu vou lá, repasso pro treinador e falo assim, ó, esse é o atleta, a BR vai lá, já busca vídeos desse atleta e fala aqui, ó, tá aqui o material, analisa, retorna pra mim se é viável ou não. Sem pressão. Eu não tenho vergonha de falar não pra evento de MMA, que a gente não tá aceitando a luta. E pra mim, eu prefiro um não do que a gente chegar lá no evento, principalmente se for a primeira luta dentro do evento, e o meu atleta tem um desempenho fraquíssimo e fechar as portas para outros potenciais atletas. E aí a importância do atleta tá bem desenvolvido em vários aspectos, principalmente a questão do marketing esportivo, saber como lidar com as mídias, saber se vender. Eu tenho um atleta chamado Leandro Jobu. Ele tem 160 mil seguidores no Instagram? No TikTok. E 28 mil seguidores no Instagram. Ele tem 3 lutas, cara. É muito novo. Ele tem, não é tão novo de idade, tem 27 anos, mas... Aqui tá novo. Mas assim... Aqui tá novo. Mas assim, é muito fácil trabalhar com o perfil dele, porque a gente pega atletas renomadíssimos dentro, assim, atletas a nível de UFC que não tem os números deles de mídia social. E aí meu trabalho com as organizações facilita muito. Entendi. Sim. Nós fechamos uma luta para ele agora no dia 26 lá no Rio de Janeiro, um evento internacional, um evento que está fazendo tour ao redor do mundo e vai fazer a primeira edição no Brasil. E aí eu peguei e falei assim, ó, eu tenho esse atleta aqui, o que você acha e tal. Quando o dono do evento viu o perfil dele, ele falou assim, eu quero esse atleta. Até assim, porque a mídia ajuda também no evento, né? É uma venda orgânica pro evento. Sim. Entendeu? E aí o dono do evento me retornou com um atleta de uma academia super renomada do Brasil. O atleta que tá 6-0, 6 lutas e 6 vitórias. E que tá num ritmo grande de luta. Tem uma sequência muito, muito boa num curto período de tempo, né? Aí eu cheguei pro dono do evento e falei assim, muito obrigado. Eu não vou colocar meu atleta na linha de fogo. A gente sabe que luta é luta, mas esse não é o momento para o meu atleta pegar esse adversário. Quem sabe no futuro eles se enfrentem, mas esse não é o momento. Agradeço. E nunca tinha fechado uma luta com essa organização, hein? Só que eu sei o ativo que eu tenho. Eu sei o produto que eu tenho em mãos. Vai sair alavancando aí pra E o seu gerenciamento de risco também, né, cara? Exatamente. Saber o que você... Exatamente. Boa, mencionou bonito agora, hein? O que aconteceu? O dono do evento falou assim, Bruno, com essas palavras, depois eu mostro aqui pra vocês a mensagem. Bruno, desculpa. Eu vou achar alguém pro seu atleta. Top. Top. É reconhecer realmente o trabalho de um atleta, mano. Porque a gente sabe que não é uma parada fácil, né, não, mano? Então, é o que você falou. Então, é nutrição, é disciplina de você estar treinando todo santo dia. A cabeça quando você entra no ringue. Cara, eu fiz boxe já durante uma cota, fiz jiu-jitsu e tal, mas o boxe pra mim foi uma coisa que se você não tem disciplina e não tem cabeça pra entrar no ringue, rapaz, você vai sair dali roxo. Tá quebrado, não, quebrar e outra, você não vai aguentar 2, 3 rounds. Porque querendo ou não, um round de boxe é 3 minutos. São 12, né? Dependendo da luta, são até 15, né? Então, tipo, você 2 minutos na pancadaria, já era, filho. Você não tem mais fôlego, entendeu? Acabou o seu fôlego. E então, sabe o que é legal? Que o reconhecimento do evento, eles retornaram com o atleta que vai fazer a estreia deles no profissional, contra o meu atleta que já tem 3 lutas no profissional. E aí nós mandamos pro treinador, o treinador aceitou na hora, falou, não, realmente, agora faz sentido. Todo mundo feliz. Mas o mais interessante é o evento reconhecer, e não foi o único evento. O evento que o G. Anderson luta, que é um evento holandês, um dos donos esteve aqui recentemente na Irlanda. E aí nós fomos almoçar no restaurante brasileiro, jantar num restaurante brasileiro. E aí, pô, o que faz assim, o meu orgulho dentro da BR é o cara falar assim, Bruno, o trabalho que vocês fazem é diferente, cara. E eu falei assim, mas diferente como? A gente trabalha com agentes super renomados que os caras não estão nem aí pro atleta. É reconhecimento, pô.
nem aí pro atleta. E parabéns pelo trabalho. É um prazer estar trabalhando com vocês. É essa a ideia que a gente quer dentro da empresa, dentro do LFL. Né? A gente espera lidar com mais managers igual a você. Eu fiquei, super feliz, né? Muito contente mesmo. Aí ele citou, a gente acabou citando o nome de um atleta que é super renomado no kickboxing. Só que no MMA ele só tá tomando porrada porque é totalmente diferente. Kickboxing e MMA é diferente. Tem jogo de grade, grappling, jiu-jitsu. E infelizmente o atleta já lutou com o Poatan, inclusive. Pô. O cara é super renomado. Poatan tomou terceira agora também, né? Não vai subir mais com a esqueci o nome do cara lá. Adesanya. Isso, só que no MMA o cara só tá tomando atraso. Então, porque o cara não tem um manager que tem essa visão. Entendi. Entendeu? Se a gente pega um cara que é muito bom assim de kickboxing, a gente tem que. E ele não tem uma base de jiu-jitsu, de grappling, a gente tem que fazer um trabalho com muita calma. Muita calma. Porque ou a gente vai estragar a carreira dele, ou ele vai se frustrar e ele não vai querer ir pra dentro do MMA. A gente tem uma atenção muito especial com uma atleta nossa, vou até citar o nome dela aqui porque ela é diferente. A Maria, inclusive, vai lutar esse final de semana. Ela é uma atleta do Muay Thai. Salve Maria. Salve. Ela é uma atleta do Muay Thai, ela tem 19 anos, tem 30 lutas de Muay Thai e 30 vitórias. Que isso? É um monstro, vai bater na Honda. Essa menina é sinistra. E no MMA amador, ela tem uma luta e uma vitória. O nosso trabalho com ela é com muita calma. Já ofereceram luta no profissional pra ela. Quando eu fiquei sabendo que ofereceram luta, porque assim, às vezes o evento chega direto pro treinador. Entendi. Que pode acontecer. É natural, mas ainda acontece muito, né? E o treinador, a primeira coisa que fala, não, tem que conversar com os managers da atleta, né? E aí eles passaram pra mim e falaram, eu falei, você tá louco, não vamos nunca. E o treinador concordou, né? Só que eu conhecia o evento, eu sabia quem que era, eu falei assim, desculpa, mas ela é nossa atleta, tenta ter contato com a gente pra não criar expectativa dentro do atleta, porque às vezes o treinador acaba soltando e conversa com o atleta, fala que surge essa oportunidade, porque é um evento legal de MMA que traz visibilidade. Aí eu falei, dá uma segurada, chama a gente, né? Vocês sabem quem são os nossos atletas, não faz sentido entrar em contato direto com o treinador ou com o atleta. Não faz sentido nenhum. Porque às vezes eles pro atleta, imagina pro atleta. Ganha R$100 pra fazer uma luta ali, R$300 pra fazer uma luta. Aí chega um evento maior porque oferece 1.500 e os caras, é 1.500, mano. Não dá pra negar, né? Não dá pra negar, mas o cara não tá preparado. Entendeu? E aí pra Maria era essa situação. E ofereceram uma atleta duríssima. Eu falei, não, sem chance, não tem condições. Na época a Maria ainda era faixa branca de jiu-jitsu. E eu falei, não, vamos trabalhar com calma. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo. Com muita calma com a Maria, por quê? Imagina uma menina 30-0 no Muay Thai. Aí vai pro MMA, pega uma faixa preta de jiu-jitsu. Toma um atraso no chão. Ela fala, o que eu vou fazer no MMA? Deixa eu continuar no Muay Thai. O Muay Thai é minha área. Tem que ser preparado. Tô indo bem. Isso, e o MMA talvez é um dos esportes mais difíceis do mundo, porque ele é multidisciplinar. A visão que você tem do boxe, você tem que ter essa visão de disciplina, resiliência em todas as artes marciais que envolvam MMA. Então você vai fazer wrestling, você tem que ter a mesma visão e mesma disposição. Mas a minha base é o Muay Thai, eu gosto de lutar em pé. Se você não se dedicar, meu amigo, você vai passar aperto na luta, durante a luta no MMA. Se você não se dedicar ao jiu-jitsu, você vai passar aperto. E assim, no começo, quando a gente tá no início de qualquer arte marcial, a gente passa muito aperto, né? Agora imagina, pra alguém, isso é da pessoa, do ser humano, que tem um ego de, você é bem naquilo que você faz. A menina é excelente no Muay Thai. Aí vê, um Zé Ninguém, né? Passando o carro nela no treino, velho, de jiu-jitsu. Ela fala, o que eu tô fazendo aqui, meu? Aí vai pra luta, toma outro atropelo. Fala, não vou ficar passando aperto na academia e tal, eu já tô bem no Muay Thai. Então é calma, é planejamento. A menina tem só 19 anos. Pra que eu vou acelerar o processo? Né? Eu lembro quando eu fazia boxe ainda, chegou 2 caras do kickboxing lá pra treinar com a gente. Pra treinar, não era nem luta. E os caras chegou na academia e começou a dar canelada no saco de pancada. Aí eu,
meu professor chegou e falou, você vai subir no ringue com ele? Eu falei, não vou. Não vou. Olha os caras dando canelada. Ele falou, mas é boxe. Eu falei, tá, mas se sobrar um cotovelo ali, eu tô lascado. Ele, não, eu ia apanhar, certeza. Aí ele falou, não, vai ser na base do boxe. Rapaz, mas foi tão bom bater naqueles dois. Foi tão bom. Mas é aquela coisa que ele falou, tipo, eles entraram num lugar que eles não tinham o conhecimento, entendeu? Então, tipo, eu aproveitei o conhecimento que eu tinha no boxe pra eu me manter afastado dos caras, porque pra eles afastados ali, eles vão usar a perna. Vão usar a perna. Então você manter afastado. Só que quando você chega perto, eles não podem dar cotovelada. Então aí é hora de dar jab, você sair socando, dando cruzado, outro, vai tudo, vai com tudo. Então a facilidade de você estar numa coisa que você tem um conhecimento e tem ampla noção. Porque, pô, vai tomar uma porrada no cara de kickbox. Você já é completamente diferente. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta. Você ia falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. Porque você entrou você falou uma coisa bem rápida aí, mas não saiu da minha cabeça. Eu queria te fazer uma pergunta. Porque assim, primeiro eu vou criar um enredo, tá? A visão do Setcast, ela é desmitificar o dinheiro. É o quê? É desmitificar. Né? Desmistificar. O dinheiro não é o final das coisas, né? O dinheiro é o meio pra gente chegar às coisas. E aí uma das coisas que você citou é que o Vitor te perguntou qual é a visão da BR Manager para daqui 5 anos. E aí você falou que tá com 2 anos e meio e tudo que entra vocês reinvestem. Isso. Né? O que seria esse reinvestimento? Eu digo assim, de maneira até ampla, entendeu? Tipo assim, nós contratamos nutricionistas, nós intensificamos na nossa marca. Isso. Entendeu? O que é esse reinvestir? É exatamente isso que você mencionou. É o reinvestimento dentro da própria marca BR Management, né? Um investimento dentro das mídias sociais da própria BR, estruturação da BR como empresa, mas acima de tudo no próprio atleta. Então, compra de material esportivo, fundamental. O que seria isso? Os atletas não têm condições de comprar uma luva. Entendi. Não tem condições de comprar uma caneleira, bermuda pra luta. Entendeu? Não tem, cara. Pessoal, é sério. Uma situação complexa. E a gente investe nisso. Ou no nutricionista, ou no preparador físico. Investimos na nossa designer para criar uma identidade visual dentro da página do atleta profissional. Então, criação de banner, criação de conteúdo, que é uma criação com um patrocinador que eles tiveram ali, criação de um banner específico, profissional, né? Então, é esse tipo de investimento que nós fazemos, reinvestir no próprio atleta. O atleta, quando ele sobe para cima do ringue para lutar, ele sobe com a camisa de vocês? Depende do contrato com a organização. Entendi. Né? Normalmente nós temos a nossa camiseta, né? E também fazemos camisetas com os patrocinadores do atleta, que é fundamental. Né? Eles têm que ter essa visibilidade. A criação daquele banner físico que fica atrás no cage, ali na grade, na apresentação do atleta também. É a BR que faz. Para que a arte fique bacana e dê visibilidade para todos os patrocinadores, parceiros, né? Então, vai depender muito, que nem o evento que o Jobu vai lutar no Rio de Janeiro, tem que entrar com a camiseta do próprio evento sem patrocínio nenhum. No entanto, dá para colocar o banner. Entendi. Né? Porque é uma regra do evento, eles têm um patrocinador de material esportivo e é assim que funciona. Faz parte do jogo dele. Faz parte do jogo. Bom, da hora, Bruno, saber tudo isso aí. Pô, é um prazer receber mesmo, que foi bem bacana, cara. Bem intuitivo. Né? Eu tenho mais perguntas pra fazer. Se deixar o nosso monarca aqui, vai. Não? Tem. Então manda aí, ué. Tem pergunta do tipo, como é que... Eu tenho uma pergunta, vamos supor, você tá lá, você tem um atleta, você investe na marca, você investe no atleta e tal, e aí, vamos supor, vem uma empresa maior, né, uma concorrente maior e, pega o atleta. Já aconteceu isso com vocês? Até hoje, graças a Deus, nós tivemos 3 atletas que houve um acordo, teoricamente um acordo mútuo para que nós não trabalhássemos mais.
né? Mas foi uma decisão que foi tomada por parte da BR. Que nós demos os argumentos para os atletas, explicamos qual que era a situação e falamos, ó, desse jeito pra gente não interessa. O que vocês acham devido a essas fator A, B, C? É isso. Joga na mesa lá o negócio e é isso, vamos resolver. Nada melhor que uma conversa. Nada melhor que uma boa conversa para evitar qualquer litígio jurídico. Certo. Às vezes é melhor um mau acordo que uma boa briga pra gente, principalmente em termos financeiros. Até porque, como a BR tem muitos atletas jovens, financeiramente para a BR não seria interessante. E para o atleta, muito menos. Entendi. No pouco que ele ganha, né? Então tem que gastar com advogado e tal. Mas foram situações peculiares, tá? O nosso contrato, ele tem uma multa rescisória, né? Certo. Então, se eventualmente a Paradigm Sports, que é uma empresa que trabalha além do MMA com outras modalidades, é uma empresa referência pra gente. A gente almeja ser um dia concorrentes deles, assim, de fato. É a empresa que gerencia a carreira do Johnny Walker, que é um outro brasileiro que luta no UFC, que mora aqui na Irlanda, inclusive. Vamos supor que a Paradigm Sports entre em contato com um atleta querendo gerenciar a carreira desse nosso atleta. Se eles entrarem em contato, o atleta tiver interesse em trabalhar com eles, paga a multa que está estabelecida em contrato, acabou. Entendi. Eu não quero ninguém trabalhando na BR que esteja insatisfeito com o nosso trabalho. Só que paga a multa. Contrato, contrato, né? É a regra do jogo. Entendeu? Agora, vir e tomar na mão grande, não. Não. Aí a gente briga. Não, Aí o pau come. Pode chamar nós também. Só que é uma briga, jurídica, né? Que É uma briga Puxa vida. jurídica. Os 3 casos que aconteceram que a gente parou de trabalhar com o atleta foram situações mais relacionadas à questão de conduta. Entendeu? Você viu, Vitão? Então, essa conduta sua aí? você vê a importância da conduta que a gente estabeleceu no nosso contrato? A gente tem a discricionalidade de parar de trabalhar com esses atletas porque a gente não quer uma imagem, um determinado tipo de imagem associado à BR. Entendeu? E aí nós somos francos, jogamos na mesa, conversamos, falou, aconteceu isso. É melhor cada um pro seu lado, acabou. Top. Legal, cara. Eu não vou perguntar mais, não. Não? Eu também tenho umas perguntas, mas fazer o quê? O Johnny Walker vai... Na próxima vez que o Johnny Walker lutar aqui, você manda uns convites pra nós assistir. Johnny Walker. Eu não conheço o Johnny pessoalmente, né? A gente também não. Mas, Johnny. Ainda não. Fica aí, Johnny. Visão. Então, vamos chegar lá com bandeirão e tudo. Mas se tiver uma luta, nós vamos também. Nós vamos fazer. Eu tava tentando fechar uma luta, vai ter o Cage Wars aqui em Dublin, dia 29 de abril. Eu tava tentando fechar uma luta, acabou não dando certo. Coisas que acontecem, né? Mas o Janderson luta na Holanda. Vocês estão mais do que convidados para irem assistir a luta dele na Holanda, em Amsterdã, dia 9 de julho. Amsterdã? Eita, nós. Só fui 3 vezes lá. Então, assim, e se tiver alguma luta nosso atleta aqui na Irlanda também, pô, certeza, vão de camarote, vão lá comigo. Vai ser um prazer programar pra levar ir pra Holanda pra assistir essa luta e divulgar esse bagulho também, ué. Pô, vamos Dá curtir tempo, pouquinho. Lógico que dá. Acho que dá. Opa. Dar um apoio pra ele que, pô... Minha sogra já vai estar em casa tomando conta do moleque também junto com a mulher. Ele, né? Largar a mulher só em casa. Mentira, estamos juntos. Tá ele uma semana antes. Pô, a última luta do Janderson eu fui sozinho. Dessa vez eu tenho que levar a patroa e a pequena também. Tem que levar. Não, da hora, Bruno. Satisfação Legal, cara. enorme, mano. Obrigadão. Muito obrigado, cara. Antes da gente encerrar, realmente, eu gostaria de disponibilizar o espaço para você aqui, para você divulgar um pouco do seu trampo de novo, chamar o pessoal para acompanhar o trabalho de vocês. Nesse momento. Vender o bandeirão para ir dar pro Cage, né? Vende o bandeirão. Fica à vontade, mano. Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer realmente imensamente aí o convite. Eu tô super honrado em dividir a mesa com todos vocês aqui. Baita experiência, fantástico, ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história aqui na Irlanda, falar um pouquinho a respeito do direito esportivo e também mencionar o trabalho que a gente faz na BR, que obviamente
tem o direito esportivo envolvido, mas tem o gerenciamento da carreira dos atletas que é o mais importante, né? E a BR é isso. É o gerenciamento da carreira de atletas sob 3 pilares fundamentais, que é o casamento de lutas, a parte de marketing esportivo e as assessorias. E o que eu costumo dizer para todos os atletas que integram o quadro de atletas da BR é que a partir daquele momento ele faz parte de uma família, que é a família BR. Então a gente busca sempre um bom relacionamento entre todos os atletas, todas as equipes, e principalmente um bom relacionamento conosco, com os parceiros, né? É essa a nossa ideia. A ideia de facilitação no desenvolvimento da carreira do atleta. E quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho da BR, é um atleta de esporte de combate, fiquem à vontade de entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais. E aí o Rodrigo, eu, o pessoal do Brasil, do administrativo também vai respondê-lo, e será uma honra conversar com vocês, conhecer um pouco mais da história e eventualmente fechar uma parceria, né? Uma parceria de sucesso, para que a gente desponte aí mais bons e talentosos em todos os aspectos, lutadores ao redor do mundo. Show. Legal, cara. Bola, Tudo BR, né, meu? Obrigado, hein? Você é BR também? Eu sou BR, cara. Tudo BR. BR, mano. Nome da hora, cara. É isso mesmo, rapaziada. Muito obrigado. Mais uma semana. Bruno Vasconcelos aqui com nós. Brunão, Zica. Zica do baile. Zica do baile. Zica do baile, ó. Não se esquece de se inscrever no canal aí. Semana que vem tem mais. Clica no sininho também. Segue a gente no Instagram. Qual que é o teu Instagram, pô? Fala pros caras qual que é o teu Instagram. Como que eles fazem pra te encontrar lá? Pô, o meu Instagram é BR Sports Law. BR Sports Law. A gente coloca depois na descrição lá também. E tem o próprio da BR, né? BR Management. É isso. Pegou É isso, demais, né? moçada. Não deixe de dar o like. Fechou. É isso aí, você que é atleta, você que tem vontade de sair do Brasil para lutar fora, não deixe de entrar em contato com o Bruno. Beleza? Tamo junto. É Valeu. nóis. Valeu.